E nós vamos começar a nossa sexta como, minha gente? Nós vamos começar a nossa sexta com esse louvor aqui, ó. Fé para o impossível. Mesmo em frente à morte me livrará. O quê? Fé para o impossível, força para... Nós vamos começar com muita fé, mas para nós termos fé, o que a gente precisa, mulherada? E eu tenho sempre falado sobre isso. Nós vamos conversar mais um pouquinho sobre o que? Renovação da mente. O tema de hoje é os 7 princípios para assumir o controle da mente. O que eu faço para assumir o controle da mente? Ah, tem 7 princípios aí interessantíssimos que Napoleão Hill descreve em seu livro Mais Esperto que o Diabo. E, minhas queridas, já tô até com saudade desse livro, porque nós vamos finalizar ele hoje e nós vamos iniciar um outro livro, que aí no final, né, da nossa jornada de hoje, eu vou falar pra vocês qual livro que é, tá? Mas, gente, esse livro, ele é incrível, você precisa ler ele na íntegra. Por quê, gente? Porque ele traz esse estudo, né? É um estudo sobre como você controlar sua mente. É tremendo. E aí, deixa eu abaixar um pouquinho aqui, senão me tira a concentração. Pessoal, ó, prestem atenção aqui, ó. Nós vamos falar sobre 7 princípios, né? Eu já tenho colocado, no decorrer dessa semana, quais foram os 7 princípios e nós vamos só dar uma pincelada aí nesses 7 princípios, tá? Então, o primeiro princípio é o quê? Peraí, gente, não, peraí. Antes de você entrar comigo nesse estudo, eu quero pedir para você curtir, compartilhar, comentar, se inscrever no canal. Gente, esse canal ele precisa crescer, ele precisa alcançar outras mulheres, que as mulheres tenham a mesma oportunidade que você, né, de trazer essa questão do conhecimento. Porque é o conhecimento que transforma, é o conhecimento que vai trazer para você o que você precisa para transformar. Então, vamos lá. Pessoal, o primeiro princípio, então, é o quê? Primeiro princípio, definição de propósito. Se eu não tiver propósito, eu não sei para onde eu vou. Então, a vida vai me levar. Né? As circunstâncias vão me levar. E não é assim que funciona. Eu preciso ter propósito, eu preciso saber para onde eu quero ir. Então, sem propósito, eu não avanço. E, olha só, o propósito, ele vem... Gente, isso daqui é muito incrível. A pessoa que começa uma oração com um propósito definido e uma fé inabalável de que vai alcançar o seu objetivo, coloca em ação as leis da natureza que transmutam os desejos dominantes de uma pessoa no seu equivalente. Gente, o que quer dizer essa frase? Que quando eu tenho um propósito definido, uma fé inabalável, as circunstâncias colaboram para eu avançar. Gente, é muito forte isso. E aí, vamos para o segundo princípio? O segundo princípio é o quê? É a autodisciplina. Então, tá bom, eu já sei para onde eu vou, mas eu preciso ter uma autodisciplina, eu preciso ter um autocontrole. As emoções não podem me controlar, porque se as emoções me controlar, eu ser vulnerável a essas emoções, eu não vou chegar a lugar nenhum. Não vou. E esse autocontrole, ele é importantíssimo para que o propósito, ele aconteça. Olha aqui, aí ele fala assim, ó, a falta de autodomínio por si é a forma mais destrutível de indefinição. Olha só, gente.
é uma forma destrutiva. Então você se destrói por conta das suas emoções, por causa do seu nervosismo, por causa da sua impulsividade. Então a gente precisa se controlar. E isso tudo, queridos, começa por onde? Pela mente. Se eu não tiver uma mente que é assumida com autocontrole, se eu não tiver essa mente, o que vai acontecer? O meu corpo ele vai impulsionar mesmo. E eu não estou falando aqui de não sentir as emoções, porque emoções nós vamos sentir, principalmente as emoções primárias que eu digo. Essas emoções que chegam sem nos avisar, sabe? Uma emoção que é primitiva. Ela chega assim, tá? Você vai sentir ela, mas você não vai se deixar dominar por ela. Gente, é o que ele fala aqui no livro. Aí o terceiro princípio é o quê? O terceiro princípio, ó, aprender com a adversidade. O que é aprender com essa adversidade? É entender que sim, nós vamos ter um período de derrota temporária, mas que elas são importantes para que eu cresça, para eu mudar o meu posicionamento, para eu mudar a rota. Então, ela é importante. O fracasso, ela só acontece quando você paralisa, quando você para de ser motivado, quando você para de desenvolver, quando você... É isso. Isso é o fracasso. O fracasso é a paralisia. Agora, quando eu entendo que a adversidade ela chega para eu mudar a rota, que a adversidade ela contribui para eu avançar, gente, as coisas vão fluir sobre a minha vida. E aí vamos pegar aqui um trecho bem bacana aqui dele que fala sobre a adversidade. É que Napoleão Hill fala sobre aprender com a adversidade. E ele fala assim, ó, cada adversidade traz consigo a semente de uma vantagem equivalente. Então, essa adversidade, ela faz com que eu mude a rota. Eu tenho que entender que ela é uma semente muito importante para mudar o contexto da nossa vida. Então, quando vem a adversidade, eu já tenho que pensar, mudança. As circunstâncias estão colaborando para eu mudar, para eu sair do meu conforto, para eu desenvolver e avançar. É isso. A adversidade, ela é para isso. É pra gente aprender com ela e a gente mudar, avançar, né? Porque ninguém estacionado, parado, vai crescer, não vai. E aí, qual que é a próxima, gente? Próximo princípio é o controle do ambiente. Meu Deus do céu, controle do ambiente, como assim? Gente, o controle do ambiente, ele influencia na nossa mente, você sabia? Então, você tá num lugar que o tempo todo fala mal, o tempo todo tem murmurações, esse ambiente ele vai influenciar para você não crescer. Se você tá num lugar que te prende e você não consegue, você não vai conseguir avançar, porque este lugar ele tá te adoecendo. Gente, é muito forte essa questão do ambiente, viu? E vamos ver o que o livro fala? O que Napoleão Hill fala sobre o ambiente? Consiste de todas as forças mentais, espirituais e físicas. Olha como é poderoso o ambiente onde a gente está. Eles afetam a nossa vida. Esse livro, ele conta bastante sobre esses poderes da influência, o quanto a gente pensa negativo por conta do ambiente onde a gente vive. Mas vamos lá, pessoal, vamos para
O quinto princípio. O quinto princípio nada mais é que o tempo. O tempo, gente. O tempo, como assim o tempo? E aí, o livro, ele vai falar assim, que o tempo nada mais é que é a administração do hábito do pensamento. Então, quanto tempo eu fico enclausurada num pensamento negativo? Esse pensamento negativo, ele vai trazer para mim muitos adoecimentos. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso lutar. Eu preciso colocar minha mente para ser uma mente poderosa na questão positiva. Eu preciso pensar positivo. E quando vier esses pensamentos primários, primitivos, né, negativos, eu preciso abandonar ele completamente. Eu preciso ter autocontrole. Eu preciso controlar, assumir o controle da minha mente. Então, olha só, nós já falamos sobre 5, falamos sobre o tempo. Quanto tempo que eu gasto aí com os pensamentos negativos? É eles. Quanto mais eu alimento eles, mais eu vou ter uma vida de fracasso. O sexto princípio é o quê? Harmonia. O que é a harmonia? O livro fala que a harmonia é a forma como eu ordeno os meus hábitos em ação, tá? Então, vai ser a ação aí. Como que eu sou ordenada? Como que eu sou organizada? Como que eu tenho planejamento? E é isso que é o problema. Se eu não tenho planejamento, se eu não tenho uma rotina, se eu não tenho um cronograma do que eu vou fazer, eu vou ser levada pelas situações, pelas circunstâncias, e eu não vou conseguir fazer aquilo que é significativo. Por quê? Porque eu tô gastando tempo em coisas que não me agregam. Criar hábitos bons, hábitos que vão favorecer para o nosso crescimento. É isso que o livro fala, né? Então, a harmonia, ela está associada com o meu ambiente, como eu organizo esse meu ambiente, para que então eu tenha ou uma vida em caos, ou uma vida em caos, ou uma vida com bonança. Então vai depender de como eu organizo, como vai ser o meu hábito. Gente, eu preciso entender sobre isso. Mulheres, o que você precisa fazer? Gente, faz uma rotina, né? Aquilo que agrega, pensa antes de começar o seu dia, você faz um caderninho, coloca, bom, hoje eu vou fazer uma leitura, hoje em vez de ficar assistindo televisão, ficar assistindo coisas que não me agregam, por exemplo, assistir esses programas de policial, que tem um monte de morte, essas coisas, tudo isso vai prejudicar a sua mente, vai prejudicar o seu emocional, porque você vai ficar... Porque isso não adianta, gente. Quanto mais a gente alimenta a nossa mente com coisas negativas, coisas negativas que vão vir sobre a nossa vida. Então, vocês entendem que eu preciso me organizar, eu preciso cuidar desse meu ambiente, e meu ambiente ele tem que ter o quê? Eu tenho que ter hábitos saudáveis. Então, eu vou organizar meu ambiente com um bom livro, eu vou organizar meu ambiente fazendo orações, meditando, fazendo um exercício físico, uma corrida, uma caminhada, uma pedalada. Eu preciso organizar o meu ambiente. Eu preciso para que esse ambiente tenha harmonia, e essa harmonia favoreça em bênção na minha vida. O sétimo princípio é a cautela. Meu Jesus, cautela. Nós estamos falando também sobre o poder, né, de controlar as nossas emoções, e a cautela entra isso. A cautela nada mais é que a prudência, o cuidado, né, a precaução. Então, se eu tenho prudência, eu vou agir, eu vou pensar antes de agir.
Eu vou pensar antes de agir. Quem tem cautela, ela não é uma pessoa tola que faz as coisas de qualquer maneira. Não. Ela é organizada, ela pensa, né? Ela se alia com pessoas que agregam. Ela não tá em qualquer ambiente, porque ela sabe que não é todo o ambiente que está favorável para ela. Olha só, isso é cautela. E o livro fala muito bem sobre pessoas que não têm cautela, que elas são pessoas alienadas. E se você não sabe o que é uma pessoa alienada, eu aconselho você a ver o nosso vídeo. Tem um vídeo que fala sobre a alienação, o que é ser uma pessoa alienada. Então, olha lá nosso vídeo e aí você vai entender um pouquinho sobre o que é alienação. E agora que nós já fechamos nossos sete princípios, que esses 7 princípios, ele é assim, crucial para que eu tenha o controle da minha mente, porque sempre é isso, né, gente? É isso que a gente vai falar sempre sobre isso. Nós vamos falar sempre sobre a renovação da mente, o quanto eu preciso mudar a minha mente para eu ter hábitos saudáveis, para eu ter controle, para eu controlar minhas emoções. Gente, eu preciso ter esses 7 princípios aí na minha vida. Aí, gente, vamos falar um pouquinho sobre uma mulher da Bíblia? Que mulher da Bíblia que eu preparei para vocês? Eu preparei uma mulher e, de verdade, eu encontrei os 7 princípios nela, viu? De verdade. Eu fiquei pensando, matutando sobre esses 7 princípios. Qual que era a mulher que seria excelente para eu trazer aqui, que ela tem esses 7 princípios. E eu vou falar para vocês quem é. Olha só. Essa mulher, qual que era a definição do propósito dela? A definição do propósito dela era salvar o seu filho. E mesmo ela estando num lugar de escrava, que não foi algo que ela, não foi uma opção, ela já nasceu nessa condição, ela já estava numa condição de escravidão, ela já estava num ambiente já controlado pela escravidão, porém, a mente dela não era escrava, porque ela, pela ação dela, você começa a perceber, né, alguns princípios. Então, quem que é essa mulher, gente? Oh, Joquebede. Joquebede. Gente, Joquebede. Que mulher, cara. Que mulher. Eu vi aqui nela uma mulher que tem princípios. Uma mulher de propósito. Por quê? Então, olha só, vamos só. Se você não sabe sobre Joquebede, você abra o livro de Gênesis, ó, de Êxodo, abra o livro de Êxodo, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10 vai falar bastante sobre a ação dela, né? Então, se você quer saber um pouquinho sobre mais o contexto, qual o contexto que ela vivia, no capítulo 1 vai falar, né? Então, o que que acontece? O o faraó, ele ordenou matar todos os meninos. Essa ordenança foi porque o povo hebreu estava crescendo muito e ele ficou com medo do povo hebreu se rebelar e pensando que as mulheres hebreias tinham mais filhos do que as mulheres do Egito, ele ficou com medo e pediu para matar todos os meninos. E aí, quando o bebê dela nasce, era o quê? Um menino. Ela conseguiu esconder ele. Aí depois o que ela teve que fazer? Ela bolou um plano. Ela foi em busca, ela teve uma fé tão inabalável com o seu propósito de proteger seu filho. E ela tinha tanta fé, porque quando ela pega seu filho, coloca ele numa cestinha, pega essa cesta, coloca peixe nessa cesta para não entrar água dentro e ela coloca ele no Rio Nilo e deixa ele ir, ela sabia que Deus estava com ele, né? Ela cria no Deus dela. Então, ela agiu com muita fé.
enquanto outras mulheres hebreias perderam seus filhos. Por quê? Porque não teve essa mesma garra, essa mesma mentalidade de proteger e ir atrás. E aí ela coloca no rio. Quando essa cestinha ela chega na ela chega num lugar onde as princesas ficavam tomando banho e a filha de Faraó, que não podia ter filhos, ela pega esse bebê. E olha só, gente, a irmã de Moisés, ela fica só de olho no que ia acontecer ali com aquela cestinha com o irmãozinho dela. E ela vai acompanhando. Quando chega nas princesas, a princesa ficou, né, maravilhada com aquele bebê lindo, maravilhoso. E ela fala assim: nossa, mas e agora, né? Como que eu vou alimentar esse bebê? A irmã dela, a irmã dele, teve a brilhante ideia de falar: ah, se você quiser, eu conheço alguém que pode dar, amamentar. E quem que era? A própria mãe. Então, a princesa, ela pega esse bebê sem saber, entrega para a mãe. Essa mãe cuida desse bebê até uma certa idade, depois ela devolve para a princesa. Mas o que eu consigo ver nisso daí? Gente, ela teve autodisciplina. Uma pessoa que consegue controlar suas emoções, né? Ela conseguiu salvar o seu filho. E aí, o que que ela aprendeu também? Ela teve adversidades, certo? Mas com essa adversidade de não, de ter a possibilidade de perder o seu filho, ela encontrou outros, ela encontrou outros meios para que o seu filho vivesse e que ele pudesse é, ter uma vida excelente, porque quem criou desse filho, esse filho não foi um escravo, esse filho ele foi um príncipe. Ele ficou no meio dos príncipes. Então, olha só que interessante. Ela aprendeu com a diversidade, ela não paralisou. Falou, ah, agora já era, meu filho vai morrer. Não, ela foi atrás, ela pegou o que o que ela tinha ali e desenvolveu uma estratégia num ambiente que era um ambiente de caos. Ela conseguiu controlar o seu ambiente, ela conseguiu ter ali o tempo de com hábitos positivos, porque uma pessoa que age assim, ela só pensa positivo. Quem pensa positivo tem estratégias boas. Quem pensa negativo não tem estratégia. Quanto mais boas. Então, olha só, ela teve harmonia, por quê? Porque ela teve que criar, sair de um hábito para fazer um outro hábito que se adequasse com essa situação e que ela pudesse criar seu filho. Gente, é muito interessante. E ela teve o quê? Cautela. Ela teve cautela, ela não agiu na emoção, ela teve o controle ali, ela foi muito prudente, muito cuidadosa quando ela prepara ali a cestinha. Gente, eu vi os 7 princípios nessa mulher. Então, que possamos aprender com esses princípios, entender que se as coisas não estão fluindo sobre a nossa vida, é porque a gente precisa mudar de rota. Não é que as circunstâncias não é que é um plano, uma tramóia para acabar com a sua vida. A diversidade não é isso. A diversidade ela vem para nos amadurecer. A diversidade ela vem para mudar a rota, porque não tá legal nessa parte. Então, a diversidade vem para mexer com a gente mesmo e para a gente ter uma nova mentalidade de vida. Então, gente, ai, gente, incrível, incrível, incrível. Então, nós vamos finalizar. Ai, já tô com saudade desse livro. Ai, que livro maravilhoso. Muito bom esse livro. Leiam, mulheres, leiam, vocês vão amar esse livro. E aí, agora, qual que é o próximo livro que nós vamos iniciar neste mês de abril? Nós vamos iniciar, ó, Tiago Brunet.
Ganhe o mundo sem perder a alma. Olha, a gente já tá até velhinho. Meu esposo já leu esse livro, amou, e eu estou terminando ele. Ó, pode só escadinho aqui, ó. Gente, que livro incrível! Nossa, tô aprendendo muito com esse livro e você também vai aprender, porque eu vou pegar o creme de la creme desse livro aqui para trazer para você aprender, para você evoluir. Por quê? Porque a gente precisa renovar a nossa mente, precisa transformar. Quem é? A gente só se transforma, só é transformada quando a gente transforma a nossa mente. Então começa aqui, tá? Só começa na mente. E para começar na mente eu preciso buscar, né? Preciso buscar sabedoria, né? Preciso buscar pessoas que me motivem a eu mudar minha mente, ter uma mente aí abençoada. Então é isso. Agora eu quero fazer uma oração por você, que você receba todo esse ensinamento e transforme ele em bênção sobre a sua vida, né? Que você seja abençoada por esse conhecimento. Então, oremos. Senhor, grande Deus e Pai, diante da tua presença, queremos agradecer ao Senhor por esse tempo de aprendizado, esse tempo, Senhor, em que nós estamos sendo ensinadas, nós estamos sendo, nós estamos com certeza, Pai, aprendendo mais para poder evoluir, para poder desenvolver, para poder crescer. Pai querido, muito obrigada, Senhor, por cada mulher que está aqui, cada mulher que viu esse vídeo, que ela consiga, Senhor, crescer espiritualmente, que ela consiga mudar sua mente, que ela possa mudar sua rotina, os seus hábitos, tenha um hábito saudável, tenha um tempo para ela. Pai querido, em nome de Jesus, abençoa ela, abençoa sua casa, abençoa sua família. Pai querido, nós te agradecemos por esse tempo, porque o Senhor é maravilhoso e nos proporcionou isso. Obrigada, Senhor. Amém. Que Deus te abençoe. Tenha um final de semana excelente. Amém?